Olá, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo, a nossa interação tem sido cada vez melhor, eu fico muito satisfeito com tudo isso que a gente está vivendo, obrigado por todos os comentários, obrigado por todos os posts, obrigado pelo momento em que vocês compartilham isso com as pessoas, a felicidade de estarem assistindo às aulas, meu muito obrigado, e vamos então dando continuidade. Da nossa sequência, a discussão da aula anterior foi sobre trimetilamina, óxido de trimetilamina, a doença cardiovascular. Eu confesso que eu preciso ainda fazer uma nova explicação aqui sobre isso, vou finalizar esse raciocínio mostrando realmente os dois gatilhos e, claro, também as possibilidades de prescrição, o que é possível ser feito, quais são as evidências que nós já temos sobre isso, pensando na doença cardiovascular ou também pensando na maior permeabilidade ao LPS, ao leaky gut. Então, vamos conversar, sempre relembrando que essas aqui são aulas complementares, extras, para você que já pratica a modulação intestinal. Então, vamos dar continuidade. Eu vou começar aqui com um slide branquinho e depois volto ao nosso slide da aula anterior só para voltar aqui o raciocínio. Então, estamos falando de lúmen intestinal. O lúmen intestinal, que pode ter uma maior permeabilidade ao LPS e, simultaneamente, uma maior permeabilidade a TMA. E por que pode ter mais TMA, trimetilamina, e mais LPS? Porque ambos são derivados de um grupo de bactérias chamada de proteobactérias aqui no lúmen, e essas proteobactérias possuem esse componente na membrana celular, e elas têm a capacidade de metabolização de substratos alimentares. Esses substratos alimentares, que nesse caso aqui pode ser carnitina, colina, lectina. O substrato alimentar, quando degradado pela bactéria, vira trimetilamina e também tem mais exposição ao LPS por causa de uma condição no lúmen de leaky gut. O trimetilamina, por algum motivo, então, vai até o fígado. No fígado é metabolizado pela flavina monooxigenase. Isso dá origem a T-mal. O T-mal, por sua vez, promove uma parada de CYP 7A1 e CYP 27A1. Isso promove uma redução do transporte reverso do colesterol. Agora, por que o problema da doença cardiovascular, que é mediada disso, que é a doença cardiovascular, tem relação com o LPS e com a maior síntese de T-mal? Primeiro é importante ressaltar que o T-mal é derivado da metabolização hepática e que a consequência é no metabolismo dos sais biliares, inibindo o transporte reverso do colesterol. A doença cardiovascular é um acumulado de coisas que podem acontecer lá no momento que não tem nada a ver com isso daqui do intestino. Então, a doença cardiovascular vai ter toda uma resposta que a gente pensa em coração. E ao pensar no coração como um todo, eu gosto sempre de desenhar o coração aqui dividido em 4 partes. Essa foi a forma com que a vida inteira eu me adaptei. Então, nós temos aqui um coração. E aí, aqui, mais ou menos, a parte contrátil dele. E é claro que nesse coração nós temos aqui umas ligações que são super importantes. E também tem as grandes saídas de sangue e entrada nele. Então, nós temos aqui uma saída do nosso, então aqui nós estamos falando de átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E aí, então, quando esse sangue chega aqui, ele tem aqui uma saída para o nosso pulmão. E quando ele volta do pulmão,
ele chega aqui, vem para cá, e do ventrículo esquerdo ele vai para a grande circulação. E isso, quando acontece, ele acaba voltando aqui pelas coronárias que vão irrigar essa parte ventricular esquerda. Então, os grandes acidentes acontecem aqui, ó. Então, se nós tivermos que ampliar essa partezinha ali, nós estamos ampliando aqui, ó, isso aqui, essa partezinha aqui está trazendo esse sangue para o ventrículo, para que tenha uma contração ventricular esquerda suficiente e esse coração funcione perfeitamente. Essa irrigação que acontece aqui, é aqui que acaba tendo o acidente. Então, se nós estivéssemos ampliando isso, a reação que nós temos de formação de placas de ateroma aqui, é uma placa de ateroma que é mediada por todo um processo inflamatório que se instala nessa região aqui, ó, de mobilização de macrófagos, que vai fazendo com que a gordura depositada aqui, as lipoproteínas pequenas e densas, acabam migrando para essa região, um processo inflamatório é instalado, e o que é mais incrível é que o mecanismo inflamatório aqui vai fazendo com que ocorra uma rigidez, e essa rigidez mantém a pelezinha aqui, ó, desse sistema circulatório como um todo, e o processo de infiltração de macrófagos e a formação da placa de ateroma, a aterosclerose, acaba sendo formada porque aqui há um processo de inflamação instalado. E o processo de inflamação instalado pode ter uma derivação de uma maior permeabilidade ao LPS. Então, o processo inflamatório como um todo pode ter relação com LPS. E por que que o LPS é um problema? Quando associado não só ao LPS, ao TMAL. Porque o óxido de trimetilamina diminui o transporte reverso do colesterol. E quando ele diminui o transporte reverso do colesterol e simultaneamente tu tem mais LPS, mais estresse oxidativo, você vai ter uma oxidação da fração lipídica. E essa oxidação da fração lipídica é o que aumenta a formação de doença cardiovascular ou aterosclerose. Por isso é importante sempre salientar a função do LPS e a função do TMAL. Bom, gente, volta para mim aqui. Quando a gente entende isso, não dá para sair dizendo que só ter TMAL alto aumenta o risco de doença cardiovascular. É ter TMAL alto e também ter uma condição de estresse oxidativo elevada. E essa condição de estresse oxidativo elevada que parece ser o grande problema. Então, é claro que nós precisamos compreender o que fazer. E se o que fazer tem relação com o intestino, nós poderíamos pensar em, pô, como é que diminui o colesterol? E aí nós temos meta-análises dizendo que probióticos diminuem o colesterol. E nós temos meta-análises já trabalhadas nas aulas de forma bastante veemente, inclusive, com duas cepas. Lactobacillus e Bifidobactéria, que tem até produto comercial. No Brasil, por exemplo, tem um que chama Syncaps, que tem essa composição, que é Lactobacillus e Bifidobactéria e que tem resultado significativo em meta-análises para diminuir colesterol. Agora, diminuir colesterol é uma estratégia? Sim, principalmente em indivíduos que têm um aumento de proteobactérias, e aí essas mesmas utilização de probióticos já diminuiriam Roma-IR, que é fundamental, que muitas das vezes pode ser por aumento da permeabilidade ao LPS. Agora, uma coisa simples e estratégica que você pode utilizar é o Ganoderma lucidum, porque o Ganoderma lucidum faz com que tenha uma maior taxa de sobrevivência de rosebúria. E a rosebúria, por sua vez, faz com que tenha uma menor permeabilidade ao LPS. Então, diminuiria a permeabilidade ao LPS. Ou ainda garantir estratégias de aumento da integridade do epitélio intestinal. E quando garante a integridade do epitélio intestinal, nós teríamos menor problema quando relacionado a toxicidade ou a endotoxemia metabólica mediada pelo LPS. Claro, gente, ó, todas as doses de Ganoderma, todas as doses de probiótico, que você tiver dúvida, quiser ir perguntando, vamos pro chat, pode me perguntar e a gente vai discutindo aqui. No mais, gente, agora a gente direciona o olhar lá para o retorno do trato gastrointestinal. Eu precisava finalizar esse raciocínio aqui, que foi induzido desde o metabolismo dos sais biliares, e por isso falei das proteobactérias, e por isso falei de tudo, mas nós precisamos retomar ao processo de digestão e absorção de nutrientes. Então precisamos retomar
há um mecanismo que ainda acontece no delgado. E é importante que a gente compreenda que no delgado tem que ter absorção de nutrientes, e a absorção de nutrientes do delgado é derivada de todo um processo mecânico de mastigação, mecânico de função gástrica e enzimático, de enzimas que atuam no intestino delgado, que são enzimas que precisam de um pH alcalino. E essa alcalinidade é mediada pela síntese de secretina. E a digestibilidade é o que permite a absorção. E a absorção é algo que é obtido quando a gente fala de proteína, de aminoácidos, dipeptídeos e tripeptídeos. E se for muito maior do que isso, a absorção não será tão boa. Então, gente, vamos hoje conversar sobre indivíduos que, por algum motivo, tenham que mudar a característica desse estômago. Então, indivíduos que têm uma alteração estomacal, e aí nós estamos falando de uma cirurgia bariátrica, essa um pouco mais antiga, ou indivíduos que usam balão aqui dentro, ou ainda pensando nos indivíduos que fazem a técnica de Y de Hooks. E aí, quando nós temos uma alteração gástrica, quando altera a característica fisiológica, quando há uma mudança, há um desvio aqui, e esse desvio que acontece não é um desvio fisiológico e anatômico, o que nós precisamos considerar? E aí, olha aqui para mim. Imagina que o seu indivíduo é um indivíduo que tem uma gastrectomia, que você trabalha com esse público. No público que tem gastrectomia, você tem que ter consciência que nesse momento a digestibilidade mecânica gástrica já não é a mesma. E se isso não acontece, como pensar na absorção da proteína, dos aminoácidos propriamente dito? Aí você tem que entender que esse é um indivíduo que vai ter que ter uma adaptação na sua alimentação e também no parâmetro de acompanhamento bioquímico. Você vai ter que monitorar neste camarada B12. Porque a B12, para ser absorvida, tem que ter produção de fator intrínseco. E o fator intrínseco é produzido no estômago. Então, se a gente voltar aqui, ó, fisiologicamente, a produção de fator intrínseco é gástrica. Agora, se o cara tem uma alteração aqui, ele, por sua vez, já não tem mais a produção do fator intrínseco. E isso vai diminuir o status dele de B12. Então, tem que monitorar a B12. E talvez a B12 nessa condição aqui não seja uma B12 oral, e sim uma B12, provavelmente, intramuscular. E aí também vale a pena entender se por um acaso o indivíduo que está usando B12, seja ela oral ou intramuscular, e não está mudando o status da B12, talvez é porque ele tem um polimorfismo. E aí você tem que usar uma B12 que não dependa de uma enzima. E aí então, isso é algo a ser também considerado e que precisamos discutir, coloque suas dúvidas aqui no chat que a gente vai discutindo quando uma B12 não é adequada. Parâmetros de B12, nós ficamos pensando em ótimo aí em torno de 600, 800 como um padrão bom. Valores muito altos em indivíduos da fase adulta, idoso, não são valores que são esperados. No entanto, os valores mais elevados em adolescente, criança, não vejo como grande problema. Normalmente, quando se tem uma B12 mais alta, é porque você tem um parâmetro de novas células, isso é super comum no estirão de crescimento, numa criança e tal. Agora, valores muito altos em fase adulta, talvez tenhamos que repensar também. E a gente não pode esquecer que a B12 é algo que tem que ser monitorado em quem tem cirurgia bariátrica. Então, nessa mudança de trato gastrointestinal, cuidar da B12 é fundamental. E quando na fase adulta, para o envelhecimento, o status de B12 é muito baixo, nós temos um comprometimento que é de redução do estímulo de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. E isso, consequentemente, pode ser um grande problema, principalmente
quando nós estamos precisando de neuroplasticidade, ou de melhora da biossíntese de neurônios, ou ainda de padrão cognitivo, ou até mesmo de memória. Tanto é que já se utiliza B12 como terapêutica de indivíduos com maior predisposição de demência. Então a primeira coisa a ser considerada é o fator intrínseco é influenciado em indivíduos que têm alteração gástrica. Além disso, gente, a digestibilidade proteica é alterada. Então é óbvio que você tem que ajustar o teor de proteína desse indivíduo. Mas além de ajustar o teor de proteína, você tem que pensar em aminoácidos e usar aminoácidos nesse indivíduo. E é claro que você tem que pensar também em adequar nesse indivíduo o microbioma, porque há todo um desvio. E aí talvez então probióticos, aminoácidos essenciais, sejam pelo menos 2 componentes que no indivíduo gastrectomizado sejam fundamentais, além de todo o complexo B. Então, o status de aminograma desse indivíduo, se você tiver oportunidade e puder saber como está, é fundamental. Ah, eu não tenho como fazer isso. Então garante que esse cara vai ingerir pelo menos 5 até 10 gramas por dia de aminoácidos essenciais. Isso não quer dizer que esse é o total de proteínas da dieta do cara, porque não é. Porque ele vai ter que ingerir também proteína. E aí é quando, nesse indivíduo, nós associamos enzimas digestivas. E as enzimas digestivas vão ter um papel fundamental, principalmente quando o indivíduo tem uma característica de fezes extremamente fétidas. Porque as fezes, se forem extremamente fétidas, é porque está chegando proteína mal digerida em intestino grosso e há uma metabolização chamada de putrefação proteica, e essa putrefação é porque a proteína que ele está ingerindo não está sendo absorvida. E aí você tem que garantir uma degradação enzimática. E aí você pode usar blends de enzimas. No mercado brasileiro tem o Enzifor, por exemplo, que pode ser utilizado junto com as refeições desses indivíduos para melhorar a digestibilidade proteica. Ah, mas não adianta usar o cloridrato de betaína? Bom, nesse indivíduo que não tem estômago, não tem muito sentido, né? Porque o cara não tem estômago. Então, a ideia era o cloridrato de betaína gerar desnaturação em pH ácido no estômago. Então, não se aplica para essa condição, mas se aplica para esse indivíduo para melhorar a digestibilidade proteica. Aí, se por um acaso você tiver um indivíduo muito constipado, com fezes endurecidas, aí talvez valha a pena aumentar a ingestão de kiwi, porque o kiwi vai ter a actinidina, e a actinidina vai melhorar essa digestão proteica e principalmente vai gerar um amolecimento de fezes. Então é algo que também pode ser pensado. Mais uma vez, eu digo a vocês, basta ir aí no chat para olhar. Actinidina, por exemplo, nós temos doses, sei lá, de 200 miligramas, por exemplo, que pode ajudar, e aí já digito aqui para vocês. Além disso, poderíamos pensar em aminoácidos essenciais, também coloco as dicas aí para vocês. E aí, é claro que nesse indivíduo que tem uma alteração gástrica, monitorar o status da B12 também. A B12 talvez tenha que ser pensada em uma prescrição, não necessariamente nutricional, pode ser nutricional se for sublingual, se for oral, mas é dependente do fator intrínseco. Então talvez teríamos que pensar em uma suplementação médica intramuscular. E, claro, tem que avaliar o status do hemograma. E esse hemograma, monitorar bastante o hematócrito, e é muito comum que esses indivíduos tenham um problema de anemia. E quando a gente pensa em problema de anemia, talvez tenhamos também que reavaliar como um todo, porque dar ferro oral talvez faça com que a pessoa tenha mais constipação, fezes fétidas e maior sobrevivência de proteobactérias que utilizam ferro para o seu metabolismo. Então, toda essa discussão de alteração, e ainda estamos falando de estômago, digestão, estamos falando de alteração mecânica, estamos falando de observação de pacientes. É claro que esse cara vai metabolizar, e aí se nós formos pensar exatamente no fígado, esse mesmo indivíduo que fez uma cirurgia aí bariátrica, se por um acaso ele tiver uma metabolização de fase 1 e de fase 2 para degradar o lipídio, é importante que esse cara aqui, ó, que tem um fígado comprometido, um fígado gordo, que fez uma bariátrica por algum motivo. Então aqui nós estamos falando de um fígado que vai ter que metabolizar gordura. A metabolização no fígado de gordura, e aí eu estou falando daquele cara, ó, presta atenção que é o meu raciocínio. O raciocínio é
o indivíduo que, por sua vez, não tem mais a digestibilidade proteica adequada, que nós temos que pensar no status de proteínas, no status de vitaminas e minerais, no status de antioxidante, no status de B12, pensar como esse cara está no metabolismo do ferro. E aí, por que eu estou destacando muito isso? Porque esse é o camarada que vai estar numa dieta hipocalórica, mas por redução de volume. E ela só vai ser hipocalórica se tiver menos volume, mas também se tiver menos densidade energética. E se isso acontecer, você vai mobilizar nesse indivíduo maior gordura para beta-oxidação hepática. E aí, voltando aqui o slide, quando a gordura é metabolizada por beta-oxidação hepática, tudo bem, faz beta-oxidação e utiliza essa gordura. Mas se essa gordura é uma gordura que tem toxinas, metabólitos tóxicos armazenados ao longo da vida, você tem que destoxificar por enzimas do grupo de citocromo P450, as CYPs do grupo do citocromo P450. E também precisa, depois da primeira fase de degradação hepática da substância tóxica, nós temos que ter compostos antioxidantes, como cúrcuma, por exemplo. E precisamos ter suporte para a via de destoxicação de segunda passagem, que é a glicuronidação hepática, ou a destoxicação hepática de segunda passagem. E para que isso aconteça, tem que ter aminoácidos essenciais. Então notem que se você não cuidar do status, volta aqui para mim, se você não cuidar do status de aminoácidos essenciais, vitaminas do complexo B e de antioxidantes nesses indivíduos, a metabolização da própria gordura que tem substâncias tóxicas fica comprometida. Então é fundamental que você tenha esse olhar e esse monitoramento desse paciente. E é claro que se você conseguir, ao longo do período, garantir mais massa magra, isso é o extremamente desejado nesse tipo de paciente. E aí, gente, a nossa discussão de hoje foi uma discussão sobre ainda digestibilidade, ainda sobre a parte superior gástrica. E aí, a partir de hoje, nas nossas próximas aulas, vamos conversar sobre alterações de intestino delgado e depois de intestino grosso. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, continuo aqui junto com vocês, vamos para o nosso chat, vamos para a nossa interação e muito obrigado. Tenho certeza que tudo que nós estamos plantando aqui será de grande valia na prática clínica de cada um que está aí dedicando um pouquinho do seu tempo para que nós possamos interagir juntos e ocupar o nosso tempo neste momento com algo que nós acreditamos. Muito obrigado pela presença, obrigado mais uma vez pelos posts, pelos comentários e pelo carinho de todos vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.